Estamos de volta pela TV e Rádio Unicinos, como em toda quinta-feira. Hoje é dia de Toque e Conexão. A Camila Keu, que comanda o quadro, está de férias, mas deixou um material gravado pra gente. E o assunto dessa semana é o pai da literatura policial e de terror, Edgar Allan Poe, que nasceu no dia 19 de janeiro de 1809. Vamos conferir. Olá! Hoje, então, vou falar sobre Edgar Allan Poe, um dos precursores da literatura fantástica, de terror e também da literatura policial, que faria aniversário agora no mês de janeiro, se estivesse vivo. E ele teve uma vida bem conturbada e cheia de mortes. Ele nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Apenas com 2 anos, ele ficou órfão após a morte da mãe. Em 1810, então, ele foi adotado por um casal rico inglês e teve que se mudar para a Inglaterra. Durante os anos de escola, ele viveu bem e frequentou ótimas instituições, inclusive aprendendo a falar latim e francês. Em 1826, Poe voltou para os Estados Unidos para fazer a faculdade na Universidade da Virgínia, mas acabou não concluindo porque ele acabou se tornando alcoólatra. Então, um ano depois de ele voltar aos Estados Unidos, em 1827, Poe publicou Tamerlane e Outros Poemas, o primeiro livro de poesias do escritor. E apesar de o livro dele ser um livro de poesias, o número de poemas publicados por Poe não é muito grande, não. Ainda falando um pouquinho sobre a biografia do Poe, em 1836 ele se casou com Virginia Clemm, uma jovem que não tinha completado nem 14 anos no dia do casamento. 11 anos depois, a esposa dele morre no ano de 1847 e deixa Poe em uma profunda depressão. Ele acaba produzindo pouco e ele também acaba buscando socorro mais uma vez no álcool. Depois da morte de Virginia, Poe faz várias tentativas de engatar novamente um romance, mas nunca saiu da depressão e do vício do álcool. Mais tarde, ele acabou morrendo em decorrência do alcoolismo mesmo, aos 40 anos, apesar de até hoje a causa exata da morte dele ser um mistério. E vamos falar um pouquinho, então, sobre as obras do Poe, que sempre fazem lembrar imagens de assassinatos, loucura, pessoas sendo enterradas vivas e mulheres que não voltam da morte, e que, inclusive, influenciaram alguns autores mais atuais, como Conan Doyle e Agatha Christie. Um dos contos de terror mais conhecidos e que justamente influenciou esses autores é Assassinatos da Rua Morgue, publicado em 1841, que conta a história de um brutal assassinato duplo. A história se passa em uma rua francesa fictícia, a Rua Morgue, como diz o texto, onde mãe e filha foram mortas. E a descrição da história é bem tétrica, horrível mesmo. Eu não vou contar aqui a história para não acabar com o suspense de quem vai ler, porque o final é diferente do esperado. Mas fica uma dica bem legal para quem quer conhecer o trabalho do Poe. Esse conto está publicado aqui no Brasil, no livro Assassinatos na Rua Morgue e Outros Contos, que inclui também O Gato Preto, outra história cheia de coisas meio malucas assim. O personagem principal é quem conta a história da prisão, ele que será possivelmente condenado pela morte da esposa. E de lá ele conta como chegou até ali, como matou enforcado seu primeiro gato, que ele amava muito durante um tempo, mas que passou a odiá-lo. E depois, quando resolveu pegar outro gato, que era quase idêntico ao primeiro, ele também resolve matar o gato por ódio. E quando a esposa dele tenta impedir isso, ele acerta ela com uma machadinha e a mata. E o mais chocante de tudo é que depois de matar, ele empareda a esposa morta, constrói mesmo uma parede com a mulher no meio. Então, é uma história de um homem que claramente tem problemas mentais. E tem ainda o último poema completo que o Poe escreveu, que foi publicado em 1849, logo depois que ele morreu. Foi Annabel Lee. O poema tem a temática de uma jovem mulher que morre, como várias outras obras do Poe. E no poema ele explora o amor que o personagem ainda sente por Annabel Lee,
mesmo depois da morte dela. Não fica exatamente claro quem inspirou Poe a escrever Annabel Lee, mas como Virginia, a esposa de Poe, tinha morrido 2 anos antes de um poema ser publicado, e como ela morreu muito jovem, há fortes indícios de que Poe tenha se inspirado nela para escrever Annabel Lee. E além dos diversos contos, romances e poesias que Poe publicou durante a sua vida, ele é um dos autores mais adaptados para o cinema. São cerca de 200 filmes baseados ou inspirados na obra de Edgar Allan Poe. E muitas obras têm mais de uma adaptação. É o caso do bem conhecido O Corvo, que é um poema que inclusive tem 20 versões em português, porque traduzir poema não é uma coisa simples, né? E as versões mais famosas e mais respeitadas são as do Fernando Pessoa e do Machado de Assis. Mas, voltando a falar das adaptações para o cinema, das adaptações do O Corvo, a primeira delas foi feita em 1963 pelo cineasta Roger Corman, que inclusive adaptou outras obras de Poe, como Casa de Usher, de 1960, O Poço e o Pêndulo, de 61 e Contos de Terror, de 62. E a versão mais atual, que leva o nome de O Corvo, é de 2012. E essa adaptação não é só sobre o poema homônimo, mas faz diversas referências a outras obras de Poe. Inclusive, o próprio Poe está no filme, interpretado por John Cusack. Tem muitas outras coisas para falar sobre a vida do Edgar Allan Poe, inclusive tem um museu dele em Richmond, nos Estados Unidos, que conta toda a vida dele e as coisas legais que ele fez. E o bacana é que o museu tem um site onde dá para acessar bastante conteúdo do Poe. Então, é isso. E o site, para quem quiser acessar, é www.poemuseum.org. Era isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima semana. Na próxima semana, Camila Kiel vai falar de uma das obras-primas de Quentin Tarantino, que completa 20 anos agora em 2014, Pulp Fiction, que se tornou um dos filmes cults do nosso tempo. Não perca! E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições no nosso canal, youtube.com/TV Rádio Unicinos. Aproveite e participe enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos, também no facebook.com/UnicinosFM. E nós voltamos amanhã, ao 12h30. Até lá, tchau!